Tá, aí agora a gente vai para o último vídeo do lançamento. Aliás, para os últimos, né, deve ter mais de um. Eu preciso de que vocês estejam de coração aberto. Realmente de coração aberto. Porque abstrair, né, o que a gente vai fazer agora é uma coisa que eu acho muito complexa. Já falamos várias vezes que quando eu jogo alguma coisa pra frente, ela descreve uma parábola, tá? E agora eu quero estudar esse movimento, porque eu jogo a coisa pra frente, então se eu joguei, eu estou induzindo ela a uma velocidade inicial, ok? E se eu inclinar ele direitinho, ele pode ir mais longe, pode ir mais perto, tanto faz. E agora eu desejo estudar esse movimento. Esse movimento tem nome: lançamento oblíquo. Tá aí, ó. Eu tenho o eixo Y, aliás, eu devia ter começado pelo eixo X, e eu tenho o eixo Y. Eu vou jogar alguma coisa aqui, ó, que tá o vetor de verde, na diagonal, beleza? E vamos supor que aqui seja o solo. Aqui seja o solo. Então eu joguei alguma coisa na diagonal em relação ao solo, formando um ângulo que eu chamei de θ. Beleza? Aí nós aprendemos que eu consigo quebrar os vetores em duas componentes x e y, os tais do i e j. Lembra disso? Então eu consigo pegar um vetor, velocidade inicial, e projetar a sombra dele no eixo x e projetar a sombra no eixo y. E pela aquela coisa do Galilei lá, a composição dos movimentos, esses movimentos são independentes. Quando eu quebrei o vetor em dois, esses dois vetores eles são independentes. Ok? Eles, quando somados, dão um vetor original. Então o vetor em x não depende do vetor em y. De nenhuma maneira depende. Beleza? Só que aí vem um probleminha. A gente tem a gravidade. A gravidade, ela atua no eixo x ou no eixo y? Ou em ambos? Ela atua só no eixo y. Ela só atua na vertical. E eu tenho alguma coisa na vertical? Tenho. Eu quebrei o vetor aí na velocidade também na vertical. E agora, como se quebra esses vetores e como se acha essas fórmulas, a gente vai saber agora. Perdão. Vamos começar. Eu tenho o eixo X e o eixo Y aí. Ok? Vou olhar para esse cara. Se tem ângulo, irmão, qualquer coisa que tem ângulo vai ser importante em algum momento, seno, cosseno e tangente. Então vamos anotar aqui só o seno e cosseno. Isso daqui é um triângulo retângulo, por razões óbvias, que é a questão dos eixos ordenados. Eles são perpendiculares entre si. Aí vamos lá. Seno do ângulo θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Oposto é quem está oposto ao ângulo, é para quem o ângulo está olhando. O ângulo está olhando para esse cara. Esse cara quem? É o velocidade inicial em y. Eu quebrei nada mais, nada menos que o velocidade inicial, que era v0, eu quebrei na direção horizontal e na direção vertical, mais especificamente indo para o lado direito e indo para cima. Então, olha só, eu tenho a velocidade inicial em x, a velocidade inicial em y, que quando somadas dá a própria velocidade inicial. Vamos lá. Então, o seno é o cateto oposto para quem está olhando para velocidade inicial em y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o verde, v0. Ih, professor, mas e se eu quisesse saber só a velocidade inicial? É simples. Joga o v0 para lá. Velocidade inicial em y é igual a v0 vezes o seno do ângulo. E isso é importante. Se você lembra alguma coisa de trigonometria barra geometria, você vai ter que saber mais ou menos a fazer o cosseno aí, só por causa dessa jogada. Cosseno de alfa. Cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele que está colado com um ângulo que não é o oposto. Porque ele obviamente não é o oposto. Quem é esse V0 em x, dividido pela hipotenusa, V0.
Então, V0x, a velocidade inicial no eixo x, é V0 vezes cosseno de θ. Show! Professor, essas fórmulas serão importantes? Vão ser importantes já já. Só acompanha. Vamos lá, quero fazer agora algumas considerações. Vamos pensar. Se a gravidade está atuando só na vertical e o único vetor que eu tenho é o V0y por enquanto, né, na vertical, o que vai acontecer na horizontal? Vamos pensar. Caraca, professor, o senhor falou que os dois vetores, o V0x e o V0y, eles são independentes. Então o que um sofre, o outro pode não sofrer e o outro não vai sofrer. Por quê? Porque a velocidade inicial em x ela está para cima, a aceleração da gravidade está indo contra. Então, realmente, no eixo x no eixo y é mRUV. E no eixo x, já que a gente já falou, cara, no eixo x eu não tenho ninguém para mexer com a velocidade dele, eu não tenho nenhuma aceleração. Então, a velocidade no eixo x é o mRU, constante, velocidade constante. Por quê? Porque a gravidade, que é aquilo que faz a velocidade mudar, só afeta o cara Y, o cara que está realmente na vertical. E esse maluco não é afetado. Por quê? Porque ele não está na horizontal, ele está na vertical, funciona independente. Dito isso, vamos para o próximo vídeo.